Olá! O Teatro Caos segue com a série de videoaulas Falando de Teatro com o Caos. Nessa temporada de 6 episódios, o tema é o teatro brasileiro. As aulas são apresentadas pelo ator, professor e doutorando em literatura brasileira Evandro Neto. O programa é destinado a alunos do ensino médio e interessados em teatro no geral. No episódio de hoje, Panorama do Teatro Brasileiro 3, o Neto vai fazer uma retrospectiva do modernismo de 22 aos anos de 1950, passando pelo TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e o Teatro de Revista. Se inscreva no canal e ative as notificações. E se gostar do conteúdo, dá uma curtida. Boa aula! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos então com mais um número do nosso Falando de Teatro com o Caos. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que é muito importante, muito interessante, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. E como bônus, ainda vamos tratar um pouquinho sobre o teatro de revista e o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. Então, se eu fosse você, já separava o caderno, já separava a caneta e embarcava nessa viagem literária e teatral, porque hoje tem muita coisa legal pra gente falar. Vaias, relinchos e miados. A Semana de Arte Moderna, 3 noites que fizeram a história. E já faço essa introdução bombástica para dizer para vocês que sim, a Semana de Arte Moderna em São Paulo foi uma apresentação bombástica. Na verdade foram 3 dias, né? Não foi uma semana inteira, foram 3 dias. Mas foram 3 dias em que aconteceram muitas coisas interessantes e que assim foram muito chocantes para a elite paulistana. Mas antes de entrar de fato na questão da Semana de Arte Moderna, convém que façamos aquele nosso panorama, o nosso contexto histórico-social, para entender melhor o que é que estava acontecendo ou o que promoveu essa manifestação artística. No encontro passado, nós estávamos no Romantismo, lá na segunda metade do século XIX. Agora damos um salto e vamos para o comecinho do século XX, as 2 primeiras décadas do século XX. E aí o que vocês lembram que estava acontecendo? No mundo, o final da Primeira Guerra Mundial e o mundo também ainda enfrentando, se deparando com as consequências da Revolução Russa. No Brasil, a República Velha em decadência, os movimentos tenentistas, aquele movimento completamente efervescente. Uma coisa interessante que é para a gente tratar aqui é que pela primeira vez na história do Brasil houve o deslocamento do centro artístico e literário do Rio de Janeiro para São Paulo. Até o comecinho da década de 20, todos os movimentos mais importantes artísticos e literários estavam concentrados no Rio de Janeiro. Tributários ainda, dependentes ainda naturalmente, do fato de ser o Rio de Janeiro ser a capital da corte, de ser a cidade que abrigava a família real desde o século XIX, enfim. Mas com a Semana de Arte Moderna, todas as discussões deixaram o Rio de Janeiro e vieram para São Paulo. E aqui, em São Paulo, a cidade de São Paulo tornou-se o centro artístico e literário do país. Outro fator importante para a gente mencionar, que é importante falar para vocês, é o seguinte: com a Semana de Arte Moderna, deu-se início à primeira fase do modernismo brasileiro. Como vocês devem lembrar da escola, o modernismo está dividido em 3 fases: o modernismo de 20, o de 30 e da geração de 45. Essa primeira fase é chamada também de a geração de 20, porque aconteceu durante toda a década de 20, de 1920. E aí temos expoentes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade na literatura,
Anita Malfatti, Manuel Bandeira, Pagu, todas essas pessoas que se destacaram nas artes plásticas, na literatura, tanto na prosa como na poesia, são representantes desse modernismo da década de 1920, que está profundamente associada à Semana de Arte Moderna, como nós vamos verificar com mais detalhes a partir de agora. Bom, mas afinal, o que foi a Semana de Arte Moderna? 1922, como a gente pode perceber, é a data, é o ano em que se comemora o centenário da independência política do Brasil. Em 1822 teve a independência, 1922, essa data estava comemorando os 100 anos. Então, alguns intelectuais, parte da intelectualidade, da classe artística de São Paulo, queria comemorar, queria fazer uma homenagem a essa data tão importante. Só que essa comemoração artística tinha como base a contestação dos padrões conservadores, essa expressão é importante para o encontro de hoje, a contestação desses padrões conservadores do conservadorismo da elite brasileira. Esse conservadorismo estava pautado, sobretudo artisticamente falando, na forma como os poemas eram escritos, como os romances eram escritos, a forma tradicional. E aí havia uma crítica muito direta ao parnasianismo, que foi uma escola literária que aconteceu principalmente na poesia, né? As manifestações do parnasianismo foram sobretudo poéticas na poesia, na lírica, que a estética parnasiana estava muito baseada ainda em conceitos europeus, né? Todos os poemas eram feitos de acordo com o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, a métrica, a versificação toda metrificada, a métrica toda certinha, decassílaba, os versos eram todos decassílabos, e a Semana de Arte, os poetas da Semana de Arte Moderna que estavam contestando esse tradicionalismo, esse conservadorismo na arte. Então, quando aconteceu a semana, foram 3 dias, como eu falei anteriormente, e nesses 3 dias se começou, o primeiro dia foi no dia 13 de fevereiro, foram 13, 14 e 15 de fevereiro. No primeiro dia foi tudo tranquilo, não aconteceu nada de muito grave, nada de muito sério. O Graça Aranha, ele fez a abertura, houve ali algumas... a declamação de alguns poemas, né, a leitura de alguns artigos, foi tudo tranquilo. No segundo dia foi que o bicho começou a pegar. Manuel Bandeira, que é um poeta muitíssimo importante do primeiro modernismo, ele não pôde ir na Semana de Arte Moderna, né, ele não pôde ir para o evento. Porém, ele mandou um poema para ser lido. O poema chama-se Os Sapos. Esse poema foi lido por Ronald de Carvalho. No finalzinho do poema, o poema termina assim, né? O finalzinho acontece assim. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. 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 Então, à medida que o Ronald ia lendo isso, né, de forma mais apressada, né, dando um ritmo mais apressado, mais organizado, para a leitura do poema, parecia que eram os sapos coachando na lagoa, né? Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Isso causou um frisson absurdo na plateia, porque eles se sentiram ofendidos, porque o poema, de fato, estava questionando, estava criticando a estética parnasiana. E a elite paulistana, muito tradicional, estamos falando de elite aqui, não é qualquer um, lembra lá dos agentes do discurso, lembra lá do encontro passado, quando nós falamos para quem essa arte era produzida. Para a elite, o público que tinha grana, o público, né, o público que ainda, nesse caso, 1920, era lá a elite cafeeira, né, do país. E quando essas pessoas viram essa chacota, entenderam a leitura desse poema como chacota, como uma provocação, começaram a vaiar, começaram a fazer miados, começaram a relinchar, quiseram avacalhar o evento. Ok, os ânimos foram acalmados. Vem o terceiro dia. Terceiro dia, Heitor Villa-Lobos, um maestro, um compositor, um músico muito importante, ia fazer uma apresentação musical. Villa-Lobos,
aparentemente, né, disse a história, ninguém sabe se isso é verdade. Ele estava com calo no pé e não podia calçar sapato. É o que dizem, não sei se é verdade ou se de fato foi provocação. Não podia calçar sapato. Então entra lá a Villa-Lobos para fazer a apresentação dele, de terno, gravata, aquela roupa de gala, aquela roupa festiva e de chinelo. Todo trajado a rigor, mas usando o chinelo no lugar de sapato, porque segundo ele tinha um calo no pé e não conseguia calçar um sapato. Isso foi um balde de água fria na galera. O pessoal ficou irritadíssimo, vaiou de novo, se sentiram ofendidos. A elite, né, lá do alto do seu pedestal, dizendo que nunca foram tratados daquela maneira, com tamanho descaso, com tamanha prepotência, com tamanha arrogância. Houve de novo um frisson, quebra-pau, gritaria, vaia, enfim. Ok, a semana acabou, porém, o cenário artístico, não somente de São Paulo, mas também brasileiro, nunca mais seria o mesmo. Esses efeitos provocados pela Semana de Arte Moderna no modernismo brasileiro foram determinantes porque, na década de 20, estabeleceu-se um certo tipo de projeto estético. Dentro desse projeto estético estava a ideia de que tudo que era velho, tudo que era passado deveria ser substituído por um novo, por uma forma nova, por uma estética nova. Isso influenciou o modernismo seguinte, o de 30, né, que a gente chama de a segunda geração. Esse projeto estético da primeira geração influenciou a segunda geração para que eles compusessem a sua arte, a sua literatura, a partir de um projeto ideológico. É por isso que o modernismo da segunda geração tem toda uma pegada social, né? Os regionalistas, a gente chama de regionalista para dar um aspecto mais didático, né? Os regionalistas do romance nordestino, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, né? O Érico Veríssimo no Sul. Então todos esses autores, esses escritores, eles são, digamos assim, fruto da primeira geração. Se não tivesse o projeto estético da Semana de Arte Moderna, que gerou o primeiro modernismo, certamente esse projeto ideológico do segundo modernismo não teria a carinha que teve se não houvesse essa relação, né, essa íntima relação entre o projeto estético de 20 e o projeto ideológico de 30. Mas aí vocês podem perguntar, tá, mas e o teatro? Como é que estava o teatro nessa situação? Bom, aí a gente já pula, a gente já parte para a segunda parte desse encontro, que é falar um pouquinho sobre o teatro de revista. O teatro de revista, aí nesse momento a gente volta, né, para o nosso espaço geográfico anterior, que é o Rio de Janeiro. O teatro de revista estava localizado essencialmente no Rio de Janeiro, pelo menos as manifestações mais importantes, as mais representativas estavam lá no Rio de Janeiro. No comecinho do século XX, o teatro de revista brasileiro, ou né, o que era construído, o que era desenvolvido no Rio de Janeiro, era ainda uma forma artística muito relacionada ao teatro de revista francês e português. Qual era a estrutura? Tínhamos lá um prólogo, né, o prólogo de abertura, que é o início de tudo, quando né, a revista abre. Depois tínhamos algumas esquetes, alternâncias de esquetes. Depois tínhamos quadros musicais, que eram separados, né, quadros musicais ou números de cortina, como algumas pessoas costumam chamar também, né? E depois, no final, a apoteose. Essa estrutura do teatro de revista francês e português, e que também era muito utilizada no Brasil, é como se fosse uma revista mesmo, como se a gente abrisse uma revista, né, começasse a folhear uma revista e tivesse lá o editorial, as notícias de cartas com o leitor, né, todas as seções de uma revista. Era exatamente assim que funcionava o teatro de revista. Eu acho isso bem bacaninha, bem interessante. Bom, na década de 20, né, por conta de todas as transformações políticas, sociais e artísticas também que estavam ocorrendo no Brasil, surgiu também uma alteração, uma mudança nesse teatro de revista que era praticado no Rio de Janeiro, né?
houve aqui uma aproximação entre a música popular e o teatro de revista. Os temas não eram mais tributários, não eram mais devedores lá das suas inspirações europeias. Agora começou-se a fazer uma mistura entre esse teatro de revista, entre essa forma, que continuava a ser uma forma importada, mas com temas mais genuinamente brasileiros. E aqui, essa aproximação entre a música popular e o teatro de revista acabou gerando, né, acabou produzindo a chamada revista carnavalesca, que é muitíssimo interessante também. A revista carnavalesca, ela tinha toda essa estrutura do prólogo, lá das cortinas, né, depois tinha lá as esquetes, depois a apoteose, só que pensando em fazer uma relação com a realidade do Brasil, com a realidade do Rio de Janeiro, naturalmente. Para vocês terem uma ideia, né, esse prólogo, o que aconteceu, qual era o conteúdo, qual era o tema do prólogo? Os problemas sociais, as questões sociais do Rio de Janeiro, a falta de água, o processo de favelização que estava começando a acontecer, começando a surgir por conta da industrialização, da urbanização da cidade, a falta de caráter dos políticos, que é um tema, né, que está aqui no Brasil desde 1500. Então tudo isso era abordado no prólogo. Depois havia, né, a música, os números musicais, e é por isso que a gente faz sempre a relação do teatro de revista com o teatro musical. No Brasil, na Europa também, né? Mas aqui no Brasil também teve essa aproximação com a carnavalização, com a música popular. Havia ali, né, nessa parte, né, dos temas musicais, das apresentações musicais, a música que seria um sucesso do carnaval naquele ano, né? E no final tinha a apoteose, que era o momento em que havia a finalização e havia a reunião de tudo que foi discutido, tratado nesse número, né, nessa apresentação. O teatro a revista carnavalesca, desculpa, essa revista acabou sendo base para outras revistas, outros teatros de revista, né, outras apresentações que eram baseadas nesse teatro de revista na década de 30, na década de 40, né, quando houve esse boom, essa predominância do teatro de revista que saiu do Rio de Janeiro e acabou alcançando também São Paulo, Salvador, as grandes metrópoles. O que é interessante a gente pensar sobre o teatro de revista é que começou daí, né? Começou desse teatro de revista, a revista carnavalesca, essa relação entre uma charge política e a carnavalização. Hoje ainda existe muito isso, né? Os blocos de carnaval, as grandes escolas de samba, sempre tomam temas políticos como os temas centrais para as suas apresentações. Então, o teatro de revista do Rio de Janeiro acabou sendo uma resposta, né, a essa modernização artística. Não aconteceu em São Paulo, porém aconteceu no Rio de Janeiro e entrou nesse processo de modernização e atualização artística também. Agora então nós podemos voltar a nossa atenção para São Paulo para falar um pouco sobre o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. O TBC foi fundado aqui na cidade de São Paulo em 1948 pelo empresário italiano Franco Zampari. Ele era um empresário, um mecenas, que a gente pode dizer assim, né, que tinha uma visão artística muito avançada, muito modernizada e queria, por meio dessa visão, a partir dessa visão, promover a modernização do teatro brasileiro, do teatro paulistano, naturalmente. Um dos primeiros passos que ele tomou nessa direção foi a contratação de um encenador também italiano chamado Adolfo Celi. Adolfo Celi foi formado em uma academia muitíssimo renomada da Itália e trouxe toda essa bagagem, todo esse aprendizado para as suas experiências, para as encenações que ele ia promover aqui em São Paulo com o TBC. Uma característica muito marcante do TBC é que, no comecinho, ele usava muito, né, havia que, entre aspas, a importação de atores e atrizes italianos, mas depois começou, né, a trabalhar com atores e atrizes brasileiros também. Muitos atores renomados, que depois foram para o cinema, para a televisão, né, tiveram o início de sua carreira, começaram a sua carreira no teatro, lá no TBC. Exemplo disso, né, Tônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Fernanda Montenegro, Valmor Chagas,
Paulo Autran, nomes, né, grandíssimos nomes do teatro brasileiro e depois da televisão, do cinema, que começaram a sua vida artística, a sua carreira, ou então, né, que foram projetados para a fama por causa do TBC, né, por meio do TBC. Outra característica marcante do TBC é que ele, o teatro, né, o Celi, ele gostava de ensinar apenas peças estrangeiras. A dramaturgia brasileira, embora, né, tivesse sim algum nível de desenvolvimento, né, tínhamos nessa época Jorge Andrade, o próprio Nelson Rodrigues, né, mas o TBC gostava de ensinar peças estrangeiras. Então, nesse período de quase 14 anos de existência, né, o TBC começou em 48 e foi até 64, 16 anos na verdade, né? Muitíssimas peças foram ensinadas por esse grupo, e sempre com o elenco fixo, que eram esses atores e atrizes mais projetados, mas também havia, né, muita modificação, muita mudança, porque muitos desses atores saíram também do grupo no finalzinho. Duas peças que eu acho que são importantes, são relevantes de serem mencionadas, é uma peça de Pirandello, 6 personagens à procura de um autor, e Ralé, de Gorky, que foram peças que alcançaram enorme sucesso, mas sempre dentro dessa perspectiva da ensinação burguesa, digamos assim, né? E uma prova disso é que em 58, quando o Teatro de Arena lança, né, faz lá a encenação, a apresentação de Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, que era uma peça que tinha uma perspectiva do teatro épico, que é o tema do nosso próximo encontro, daqui a 2 encontros, quando houve a ensinação de Eles Não Usam Black Tie, foi um burburinho também, foi um frisson na cena paulistana, porque todos estavam acostumados com aquela pegada, né, com aquela ensinação, com aquela metodologia mais aburguesada, mais tradicional, embora moderna, do TBC. A importância do TBC para o teatro brasileiro é fundamental. É muito importante. Para além de questões políticas, de questões ideológicas, a importância do TBC para o teatro brasileiro é muito grande. Primeiro porque houve sim essa modernização da encenação, né, sobretudo por conta da proposta artística de Sênio, que era o ensinador, o Adolfo Sênio. E segundo, porque houve uma projeção, houve a partir do TBC a criação de nomes muito importantes para o teatro, né? Atores, atrizes e o próprio ensinador. Então, a participação, né, a importância do TBC para a história do teatro brasileiro é muito grande, a gente não pode deixar de esquecer disso. E eu não, né, sempre me pergunto sobre isso, eu sempre faço esse questionamento, não sei também, né, até que ponto a relação dialética, a relação de contraposição entre o TBC e o Teatro de Arena, né, o Grupo Arena, que era encabeçado por Vianinha, pelo Zé Renato, pelo Guarnieri, né, o Chico de Assis, até que ponto essas relações elas não são tão complementares, né? Existe aqui uma relação dialética muito grande entre essas duas propostas artísticas, tanto do TBC como do Grupo Arena. Mas isso é discussão para os próximos encontros. Finalizamos aqui então essas análises de hoje. Espero que vocês tenham gostado de novo. Está sendo bastante enriquecedor para mim também compartilhar essas informações com vocês. E nos vemos na próxima. Um beijo grande, se cuidem!